1964. Durante muito tempo, os militares, depois de 45, uma união entre políticos e militares havia tentado tomar o poder no país. Não haviam conseguido, em 64 conseguem. Derruba o governo constitucional do Jango e se estabelece no poder um militar que era o Marechal Castelo Branco. Vamos em frente. O que acontece? Olha quem era presidente da UNE lá naquela época. Vocês conhecem aqui esse cara? Um dos, né? Certo? Olha aí. Presidente da UNE. Em José Serra. Em oposição, um dos primeiros, passa para ver se tem aqui um dos primeiros atos no momento de imposição da ditadura e da nova ordem foi incendiarem a sede da UNE lá no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Foram um acha de cara, correram para lá e botaram fogo na sede da UNE, porque a UNE representava a luta pela democracia, por mudanças, a UNE dos jovens brasileiros. Vamos em frente. Mesmo num regime de ditadura, que era uma ditadura ainda com algumas nuances, com algumas garantias democráticas, os jovens se lançam ao protesto numa indignação contra o regime ditatorial. Momentos importantes: a passeata dos 100 mil. Aquela foto é de uma grande passeata que aconteceu em 68, que é tido como um dos anos mais ecléticos e brilhantes e ricos da história moderna do nosso país. E aqui embaixo, essas passeatas começaram a ser reprimidas pela polícia, até que em março de 68, no restaurante Calabouço, que era o restaurante dos estudantes lá no Rio de Janeiro, num protesto, o estudante Edson Luiz é morto com um tiro a queima-roupa no peito, disparado por um policial que, no lugar de usar cacetete, resolveu usar revólver. Eu era muito jovem nessa época. Eu tinha 7 anos de idade. E acompanhava alguns, porque o Brasil estava convulsionado. Foi chamado esse movimento de a Guerra dos Estudantes. Os estudantes protestando contra a ditadura. Isso acontecia de norte a sul do país. Eu me lembro de primos meus que iam para esses protestos, lá em Porto Alegre. E me lembro o dia que voltaram dizendo: mataram um estudante, mataram um estudante, mataram um estudante. Era o Edson Luiz, que recebeu esse tiro no peito e está sendo aqui velado, a cara de criança, lá no restaurante Calabouço. Vamos em frente. A partir daí, chega em dezembro desse ano, em função desse anseio da sociedade pelo retorno à democracia, no dia 13 de dezembro de 1968, acontece o que é chamado de golpe dentro do golpe. Ou seja, os militares de linha dura decretam o AI-5, que acaba com toda e qualquer garantia democrática que ainda existisse no âmbito daquela ditadura. Foram proibidas reuniões, foi retirado das pessoas o direito a requerer o habeas corpus, e o Brasil ingressou numa ditadura daquelas efetivamente fechadas, aonde não existiram mais espaço para manifestações como passeatas, você não tinha mais como protestar. Reuniões de mais de 3 pessoas ficaram proibidas, a censura passou a ser prévia, o jornal só podia ir para a rua e revista só depois de serem observados por um censor, que antes o cidadão publicava o que queria e depois arcava com as responsabilidades. A partir dali passou a acontecer a censura prévia. Ou seja, está pronto o jornal, está pronto, vamos ver se pode essas notícias chegarem. Músicas passaram a ser proibidas, filmes passaram a ser proibidos, e o jovem, a partir daí,
ficou, como é que eu vou dizer, ficou quase sem opção de dar vazão àquela sua ânsia rebelde que não aceitava a ditadura. E o que acontece a partir daí? Vamos ver. Alguns desses jovens avançam para a resistência armada. Alguns desses jovens entendem que, não havendo mais como manter a sua posição de protesto em função do completo fechamento do regime, vão para a clandestinidade e começam, até a partir desse congresso da Unibiur. Esse congresso ainda é da fase romântica, digamos assim. A Uni achou que ia conseguir fazer um congresso maior de 5 mil jovens em segredo. Isso nem que ninguém ficar sabendo. Tamanho com um monte de limitação. Quer dizer, achou. E olha, ele quase conseguiu. Porque o que denunciou o congresso, tem umas histórias desse congresso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os ônibus e as combis que passavam para levar as pessoas do congresso, a senha era você ficar na Avenida Nossa Senhora de Copacabana com uma revista Veja embaixo do braço. Essa era a senha. Aí, você tivesse a revista Veja, parava e você entrava. Teve gente que não conseguiu ir porque acabou o estoque de Veja nas bancas ali do Rio de Janeiro. Era 8 da manhã, não tinha mais Veja para vender. E teve gente que comprou a Veja e foi parar lá em Biúna e não sabia por quê. Estava parado lá, teve gente que comprou a Veja, levou para casa, entra logo, rapaz. O cara entrou e onde é que eu estou indo? Foi parar. E Biúna nem sabia. Sabe por quê que o Congresso caiu? Não foi por denúncia de nenhum desses 5 mil jovens. Foi porque o dono de uma padaria em Biúna começou a desconfiar daquela turma meio diferente. E chegava lá e para fazer o cara acostumado a vender 30, 40 pães, chegava lá e fazia encomenda de 10 mil pães. Alguma coisa diferente está acontecendo. Quando? Não, precisamos para amanhã de manhã. Tem como o senhor fazer 10 mil pães? Não sei o que estou dando. Esse chamou a polícia, tem alguma coisa diferente acontecendo. E a polícia chegou em Biúna e prendeu toda essa turma, soltando alguns e segurando os líderes, já os fichando para o futuro. Então, um dos caminhos da juventude foi a resistência armada. Foi partir para o sequestro, partir para o assalto a banco para sustentar essa resistência armada.